Olá, queridos! Mais uma vez estamos aqui, Tadel, para um treinamento, né? Treinamento avançado de líderes. É muito importante. Agora, nós estamos ainda nessa situação aí, mas eu quero, nessa noite, falar com você. E um desses treinamentos que eu quero falar sobre para você nessa noite é fundamental para o nosso, vai ser fundamental para o nosso crescimento. E eu estava pensando em que falar e veio no meu coração sobre os dois fundamentos. É verdade, os dois fundamentos. Qual o significado dos dois fundamentos? É muito importante que a nossa vida, a vida de cada líder, o nosso papel como líder é fazer com que cada irmão venha a cada dia crescer na rocha, crescer sobre a rocha. E esse crescimento vai depender muito da atitude de cada um em obedecer a palavra do Senhor, obedecer a palavra de Deus. Isso é muito importante. Obedecer é fundamental para o crescimento espiritual também da vida de cada crente. Interessante que eu coloquei o título, os dois fundamentos. Agora você vê, hoje nós vemos que Deus, a justiça de Deus está sobre todos nós, independentemente de quem quer que seja. O sol tanto brilha sobre o justo, como também sobre o injusto. E assim também a chuva. Mas a diferença vai estar sobre quais são os fundamentos de cada um. A tempestade ela vem tanto para o justo como para os injustos. O que permanecer será em que solo foi edificado. O que vai permanecer, ou seja, o que permanecer será em que solo foi edificado. Eu pergunto para você, em qual tipo de solo você está sendo edificado? Qual tipo de solo? É muito importante. A gente vê que em Mateus 5,45, o que ele diz? Porque faz com que o seu sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. Olha só, já pensou como Deus é bondoso e misericordioso? Vamos ver aqui o exemplo dessa parábola. Vamos ver em Mateus 7:24, né? Veremos agora essa parábola abaixo, que diz o seguinte, sobre os dois fundamentos. Todo aquele, pois, que escuta, ouve estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assoparam ventos, e combateram contra aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram o vento, combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão ficou maravilhada. É interessante que a gente pode colocar diversos aspectos aqui dentro dessa parábola em relação às nossas vidas. Bom, os dois fundamentos, eu posso dizer que é a nossa vida, é a nossa casa. A parábola da casa edificada na rocha
fala sobre a importância de aplicarmos os fundamentos da palavra de Deus na nossa vida. Na parábola, Jesus conta a história de dois homens. Um era prudente e o outro era insensato. A passagem se encontra aqui em Mateus, como a gente falei. Então, um homem era prudente e o outro insensato. Eu pergunto você agora, como você está sendo? Você está sendo prudente ou insensato? Que tipo de pessoa você é? Ou você está edificando em qual fundamento? É interessante, tanto no início quanto no final, na parte final, Jesus explica que o que representava esses dois fundamentos. O prudente representa todo aquele que ouve a palavra de Deus e pratica. O insensato são aqueles que ouvem a palavra de Deus e não põem em prática. Agora, um ponto curioso é que tanto a casa do prudente quanto a casa do insensato passaram por tribulações. Não é pelo fato do homem prudente obedecer o Senhor que ele não passará por momentos difíceis. Jesus disse que passaríamos por momentos complicados na vida. João capítulo 16, 33. Mas, porque o prudente porque o prudente colocou em prática a palavra de Deus, sua casa resistiu às tribulações. Aqui em João 16, 33, ele diz: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tenho bom ânimo, eu venci o mundo. Olha só que coisa tremenda. Interessante isso. Você vê que tanto na casa do justo, como na casa do injusto, do prudente ou do imprudente, vieram as tempestades, vieram as aflições. Exatamente esse momento que todo o mundo inteiro está passando, é que todos nós estamos à mercê dessas situações que estão ocorrendo desses dias. Nós vamos ver tantos cristãos como não cristãos, pessoas que não professam a fé cristã, elas estão em suas casas agora, de quarentena, e outros cristãos estão também de quarentena. Então, é uma situação tão complicada que às vezes a gente leva a pensar, meu Deus, por que será essas coisas estão acontecendo assim? Então cabe a nós, a diferença é que cabe a nós a permanecer fiel na palavra de Deus, a crer na palavra de Deus, a crer nas verdades. O prudente é aquela pessoa que persevera, permanece crendo na palavra, naquilo que Jesus estava falando. Agora, as tempestades e os ventos fortes sempre virão. A diferença está no fundamento. Como está a sua casa? Quando eu falo de fundamento, de casa, eu posso falar de casa como minha vida, a sua vida. Nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos casa de Deus. E como é que nós vamos edificar a nossa casa? Como é que você vai edificar a sua casa? Por isso a gente fala a importância de estarmos cuidando dos irmãos, dos discípulos, cuidando dos nossos filhos espirituais, para que eles venham se fortalecer na sua fé, para que eles não venham diante de tamanha pandemia, diante de tamanha situação, venha a desistir da sua fé. Então, queridos, é tão importante que nós venhamos edificar a nossa casa sobre a rocha.
Interessante é que Jesus explicou de forma bem clara que todo aquele que pratica a palavra de Deus tem condições de resistir às tribulações e aos desafios da vida. Momentos difíceis serão inevitáveis, mas aquele que construiu a sua casa sobre a rocha, que é Cristo, conseguirá permanecer de pé, porque a sua estrutura está bem fundamentada. Interessante isso. Agora a gente vê a questão das 10 virgens. Eu estava fazendo um paralelo, no caso das 10 virgens, 5 delas se prepararam claramente para o momento da vinda do Senhor. Essas foram as prudentes, que edificaram a sua casa, né? Que edificaram suas vidas sobre a rocha. Veja bem, Mateus, capítulo 25, em diante, fala assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes, e 5 nécias. E as nécias, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas. Com as suas lâmpadas. E tardando o noivo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite, ouvindo um clamor, aí vem o noivo, saiu ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Interessante. A gente vê, quando a gente está falando sobre os dois fundamentos, a casa na areia e a casa sobre a rocha, a gente vê que aquele um era prudente e o outro era insensato. Aqui se fala das 10 virgens, e a Bíblia diz que 5 eram prudentes e 5 insensatas. Então nós vivemos nesse mundo agora de muitas tribulações, de muitas guerras espirituais, de muitas lutas. Então é momento da gente abrir os nossos olhos para sermos prudentes, ou seja, nós devemos estar preparados para o momento das aflições, das lutas, das dificuldades, das guerras, das situações que constantemente vêm acontecendo nesse mundo. E a Bíblia diz que as virgens, quando o noivo veio, imediatamente as 10 virgens correram ao encontro do noivo. Mas havia algo muito grave. 5 delas, elas tosquenejaram, ou elas cochilaram, elas dormiram, elas não se prepararam, elas não edificaram a sua casa, a sua vida pessoal. As suas lâmpadas estavam vazias, as suas lâmpadas não tinham óleo, não tinha azeite. Meu irmão querido, preste atenção. As 5 que eram prudentes eram aquelas 5 que constantemente estavam edificando a sua casa sobre o fundamento, sobre a rocha. Isso fala também de oração, fala realmente também de uma vida reta diante de Deus. E assim como cristãos, que nós devemos fazer. Nós não podemos cochilar, não podemos de maneira alguma sermos imprudentes, mas seja prudente, seja fiel, seja perseverante, seja determinado. Preste bem atenção. A gente vê que as tribulações, as lutas, os desafios, todas essas coisas, com certeza, Jesus jamais negou que viriam sobre nós. Mas cabe a nós, igreja, a estarmos determinados
em obedecer a palavra, em se preparar, em estar crescendo a cada dia espiritualmente através da palavra de Deus, observando a palavra de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, se eu fosse falar mais um pouquinho, posso falar mais um pouquinho na questão da edificação. Quando vier a edificação fala sobre edificar a casa, edificar as células. Essa tempestade que veio, essas tempestades que sobreveio sobre todos nós, eu sei que muitas células não estão reunindo, muitas pessoas estão em casa agora, não estão se reunindo, eu entendo isso, não é problema, mas essa tempestade não vai ser desculpa nossa para que as nossas células venham por água abaixo. Pelo contrário, as nossas células foram edificadas sobre a rocha. Se a sua célula, meu irmão, sua célula foi edificada sobre a rocha, se você tem edificado a sua célula sobre a rocha, assim que terminar essa tempestade, assim que terminar toda essa situação que tem sobrevindo sobre nós, com certeza a sua célula ela vai crescer, ela vai retornar, ela vai crescer, ela vai multiplicar. E eu ainda digo mais ainda, eu quero ser mais enfático. A importância de não perdermos de vista nenhum daqueles que eram e que são da nossa célula. E a importância não só perdê-los de vista, mas também levando com que esses irmãos venham ganhar muito mais outros irmãos, que quando nós estivermos reunidos nas células, então você vai ter uma surpresa. A sua célula vai multiplicar. A sua célula vai multiplicar em 2, em 3 vezes. Creia nisso. E mais surpresa ainda é que quando nós chegarmos no templo, nós vamos ver uma multidão de pessoas chegando, servindo ao Senhor. Sabe por quê? Porque você edificou a sua casa, a sua célula sobre a rocha. E por causa disso, as tempestades, os ventos fortes, as lutas, as dificuldades, a pandemia não derrubaram, não conseguiram derrubar a sua casa, a sua célula, a sua vida espiritual. Eu creio isso no nome de Jesus. Sabe por quê que eu creio? Porque a palavra de Deus nos garante uma vida firme e fiel e perseverante diante de qualquer situação que acontecer. Por isso, eu quero orar agora por você. Senhor Jesus, nesse momento, eu oro agora pela vida de cada líder de célula, de setor, de área, de distrito, de rede. Queremos abençoar e queremos declarar que esta igreja está sobre um fundamento, que é a rocha. Nós permanecemos na rocha, firmes, e sabendo que quando nós retornarmos para as células, retornarmos para o templo, nós queremos declarar que virá uma multidão de homens e mulheres cheios do amor e da graça do Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Deus abençoe poderosamente. Glória a Deus.